o Filho pródigo, para todo sempre, seja louvado e adorado o nome bendito e eterno de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Texto de referência: Lucas, capítulo 15, versículos 11 aos 32. A história do filho pródigo, que também pode ser entendida como o filho que saiu de casa. Nesta linda história que Jesus narrou, toda a história ela contrasta a vida secular deste mundo com a do reino dos céus. Dos versículos 11 aos 13. A introdução desta linda história nos leva a crer que um de seus filhos não estava satisfeito quanto ao sistema de vida no qual estava vivendo, embora acreditando que saindo de perto da proteção de seu pai, poderia viver em circunstâncias melhores. Nesta longa estrada desconhecida, veremos que ele cometeu uma insensatez absurda, pois quando ele saiu de casa ele perdeu o direito de filho, perdeu a proteção de seu pai, juntamente com seu amor, perdeu o amor fraternal de seu irmão, como também perdeu o carisma e a estima de seus empregados, pois todos nós compreendemos perfeitamente que os filhos, que supostamente têm tudo o que precisa com seus pais, não haveria necessidade de sair de casa, a não ser a rebeldia, de não querer obedecer, o temor a Deus, as normas e um bom procedimento, das regras estabelecidas pelo seu pai, o dono da casa. Vendo de uma outra forma, todo filho pode sair de casa perfeitamente abençoado. Jesus disse: deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Nós nos arriscamos a dizer que suas intenções em sair de casa eram completamente pecaminosas. O que ele queria realmente era pecar contra as normas divinas estabelecida por seu pai. A prova disto é que o versículo 13 já nos mostra o que ele queria, que era viver intensamente nos deleites do pecado, gastando tudo que ele tinha. Nos versículos 14 aos 16, longe de todos, sem ter ninguém para lhe socorrer, completamente falido, passando fome, ele consegue um dos empregos mais indignos da região. O céu era de bronze sobre sua vida, ninguém lhes dava nada. Ele gastou tudo, isto é, um dos grandes erros que cultivamos em nossas vidas. Entregamos todo o potencial de nossas vidas para as coisas deste mundo, e não invocamos o nome do Senhor enquanto vivemos, porque o ser humano, quando não tem nada, de um modo geral, ele só serve para ser mandado, e é para os lugares mais indignos que se pode imaginar. Não me refiro especificamente às questões financeiras, mas de uma forma geral, quando não tem temor a Deus, não tem caráter, e não tem nenhuma responsabilidade, nem para consigo mesmo, e menos para com o seu próximo, só servir para ser mandado. As forças do mal diz: tira a vida do teu próximo, ele vai e o faz. Comete um adultério ali, engana teu marido, engana tua mulher, ele vai e o faz, porque já perdeu o temor a Deus. Mas ninguém na terra se engane, tudo que o ser humano semear, ele vai colher. Se semeia em sua vida espiritual, ele pode colher vida eterna, e se semear no pecado, colherá a morte eterna. Quando se chegar ao último degrau decrescente, na vida espiritual, emocional, sentimental, a ponto de desejar se alimentar com a comida dos porcos, podemos dizer que tal pessoa chegou ao último estágio da vida, e é considerado, pela sociedade moderna, como um lixo humano. Nos versículos 17 aos 19, por mais displicente que seja o ser humano, existe uma ocasião em que ele deve reconhecer seus pecados diante de Deus, e pedir perdão antes que seja tarde demais. Porque Deus é rico em perdoar quem se arrepende. Ele lembra a fartura de pão que tinha na casa de seu pai, e que agora estava passando fome. Nos evangelhos, Jesus diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Milhares de vidas em todo o mundo preferem morrer de fome espiritual, ao invés de se lançarem nos braços de Cristo, para herdarem a vida eterna. A atitude mais nobre e mais digna é quando alguém diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti, porque quando alguém se arrepende torna-lhes vir a dignidade de filho, visto que o salário do pecado é a morte. Nos versículos 20 aos 22,
Felizes quando se tem a oportunidade de reconhecer seus erros e pecados, e poderem retornar à casa paterna de seu pai, e receber perdão, compaixão, e a dignidade de filho, de volta. Temos uma ideia de um pai bondoso, que sonha com o retorno de seu filho à justiça, à retidão e à verdade. Ele o recebe com muito amor e carinho, e deveríamos chamar isto de o grande amor de Deus. Ele confessou seus pecados, e a Bíblia diz que quando confessamos nossos pecados e deixamos de pecar, alcançamos misericórdia e perdão. Quando ele recebe perdão, toda a dignidade de filho lhes é dada de volta, pois ele recebeu roupas novas, anel e sandálias para os pés. Roupas novas significa justiça, anel significa compromisso. Sandálias nos traz uma ideia de quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho da paz. Nos versículos 23 aos 32, houve grande alegria no retorno de seu filho. A Bíblia diz que há uma grande alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15:10. Isto nos dá a entender que Deus está dizendo a todos nós, os seres mortais que vivem na terra, que o pecado mata e que leva à separação eterna de Deus. Ele está dizendo que ele poderia ter morrido e se perdido para sempre. Ele está dizendo que a sua alma poderia ter ido para o inferno. Ele está dizendo que sua alma poderia ter ficado no inferno a ter o juízo final. Ele está dizendo que sua alma receberia o juízo do grande trono branco. Ele está dizendo que tal pessoa seria lançada no lago de fogo do inferno, que significa a morte eterna. A alegria do pai de família é expressamente porque seu filho retornou são e salvo. Ele sabia exatamente o que significava seu filho ter retornado com vida para casa. Toda a indignação de seu irmão não quer dizer nada diante da bondade de seu pai, a qual representa a bondade de Deus. O prejuízo financeiro não se pode comparar com as coisas espirituais. O outro filho questiona coisas desta vida. Seu pai quer que ele entenda as coisas espirituais. Seu pai sabia os prejuízos causados, mas o amor paternal é maior. O amor deste pai é comparado àquele amor que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No último versículo 32, seu pai afirma novamente: era justo nos alegrar, porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Milhares de pessoas em todo o mundo ainda estão perdidas, sem salvação e sem vida eterna. E o Senhor Deus está esperando de seus outros filhos, que já estão dentro da casa, dentro do reino, que ajude seus outros filhos que saíram de casa e ainda não voltaram, antes que seja tarde demais. A graça salvadora do Senhor Jesus possa salvar todos que estão fora da grande casa de Deus. Fim. Amém.